Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que alertar vocês é que quando a gente fala de feudalismo, isso quase não é falado, mas a gente tem muito como padrão o que foi na França. Realmente, a gente tem como padrão para o feudalismo a França. Outros países, outras regiões, já foi um pouco diferente em algumas coisas. Mas a gente pega muito a França como o padrão do rolê. E para a gente entender como é que começou, também tem alguns fatores. E para isso eu vou voltar um pouquinho na última aula, lá no amiguinho do Carlos Magno. Por quê? Tem alguns elementos do império desse cara que influenciam para o feudalismo. Primeiro, vou botar aqui, Império Carolíngio, né? Fica mais fácil. Império Carolíngio. Que é o império dele. Primeiro, o Carlinhos aqui, o amigo, ele tinha feito em vida uma divisão do seu território. Ele dividiu o seu território. Para administrar bem, para organizar, para fazer fluir, ele concedeu terras para algumas pessoas administrarem. Então, ele concedeu do maior para o menor condados, ducados e marcas. Do maior para o menor, gente. Está na ordem. Tá até alfabético. Quem cuidava do condado acabou tendo o título de conde. Quem cuidava do ducado acabou tendo o título de duque. Quem cuidava da marca acabou tendo o título de marquês. Na prática, então, o que isso aconteceu? Foi o embrião, foi o começo de títulos de nobreza europeus que existem até hoje. É possível você encontrar alguém, acontece, que, por um acaso da vida, tenha um título de duque, conde ou marquês. É possível sim, até hoje. E com essa divisão para a época, depois que o império dele sai, acabou o império dele, esses títulos aqui, essas pessoas que receberam terras, continuam. Você vai continuar tendo nobres com títulos de conde, com títulos de duque, com títulos de marquês. Professor, Fale. qual é a diferença entre eles, assim, condado, ducado e marca? Na ordem, você tem uma ordem alfabética, mas também está indo do maior para o menor. Mas em tamanho territorial? Tamanho territorial. Tá? Aí, tipo, por exemplo, um condado, ele pode ser um território, tipo, nesse território o cara pode ter tanto apenas agricultura, mas também pode ter, sei lá, tipo, locais onde moram pessoas, por exemplo. Sim, com certeza, sim, com certeza. Mas, rapidinho, dentro de um condado pode ter um ducado? Eles se englobavam também ou não? Não, aí daria muito choque. Aí daria choque. Em geral, não. Então, dentro de um condado pode ter pessoas lá que vivem na terra desse conde. Não, isso tinha. E meio que trabalham para ele. Isso tinha. Dentro do condado você podia ter vilas inteiras, pequenas cidades, isso tinha. E eles eram. Eles tinham que meio que servir ao conde, basicamente, então, né? Porque eles. Basicamente. Continua com essa ideia aí. Tá? Por exemplo, pagavam impostos para eles, tipo isso. Sim. O conde virava tipo o governador desse lugar.
Pode entender dessa forma. Ok, faz sentido. Beleza? Seguindo, então. Então, isso aqui já definiu o quê? Um arranjo territorial dividido, né, entre territórios maiores e menores e cedido a pessoas que tornaram nobres, né? Quando você tem o segundo ponto, que foi o fim do Império Carolíngio, que chegou ao fim por questões internas e externas, brigas políticas internas e também por questões de sucessão, questões de invasões externas, quando o Império Carolíngio chega ao fim, esse arranjo continua. Então, cai o imperador. O Carlinhos já estava morto há muito tempo. Cai o imperador. Mas, como eu falei, ele continua tendo uns caras poderosos ali que comandam terras. Tá? Professor, Fale? tem que anotar essas coisas pra te mandar? Ah, sim, obrigado, tem. Ai, meu Deus. E lembrando que também serve pra prova, né? Eu vou tirar print. Eu vou pedir Mas pra tira vocês. prova, Fica tranquilo que eu vou mandar a foto que eu copiei e vocês copiam depois se precisar. Faz isso. Vai. Inferno. Obrigado Eu por mando a lembrar. foto, calma. Obrigado por me lembrar. Gente, é só gravar Obrigada. a aula dele Ai, e meu copia Deus, tudo. Eu obrigada. faço isso toda a aula. Eu copio Eu tudo lá, também, que o caderno já vai encher 15 daqui a páginas. pouco. A aula do Thiago rende 15 páginas. Ô, Thiago, só a sua aula que rende meu caderno, o resto não rende. Gente, tá pra ligado? que copiar? Eu só tiro print. Fico feliz. Pra que copiar? Porque o professor tá pedindo. Não, Exatamente. não é copiar na hora, Imagina. é copiar depois. Eixo, olha só. Vou na tua casa, hein? De máscara, vou na tua casa. Você não sabe exatamente onde é? Pergunta pro teu irmão, ele fala na hora. Eu bato nele se ele falar. Na hora. Israel, onde você mora? Ah, tio, mora aqui, manda até a localização. Posto. Aí tô usando hack. Tranquilo, normal. Seguindo então. Fim do Império Carolíngio, tudo mais, etc. Mas além disso tudo, tinha já duas questões, quer dizer, mais duas, que ajudam a gente a entender um pouco a formação desse mundo feudal. Primeiro, uma prática que vinha dos germânicos, chamada comitatus. O que era isso? Lembrando que quando a gente fala de Europa e Idade Média, a gente fala de uma Europa que misturou uma herança romana com uma forte herança vinda de povos germânicos. Os francos eram germânicos. Tá? Até meia-noite. O que era esse comitatus? Era um ideal germânico de que os guerreiros, né, as pessoas, se ajudavam. Era uma espécie de parceria entre os guerreiros germânicos. E essa ideia de parceria, de vamos se ajudar, vamos ser amigos, vamos ser parceiro, isso foi muito herdado por esses nobres aqui, nobres donos de terras. Então, você vai ter muito vínculos entre esses nobres, tá? Com base nesse comitatus germânico. E, por último... Peraí, professor, eu não entendi muito bem o que é os comitatus. Comitatus era um ideal de uma parceria, de uma aliança entre os guerreiros germânicos dos povos germânicos. O que isso influenciou para a Idade Média, para o feudalismo? Porque os nobres feudais, eles vão continuar com essa ideia de parceria, dessa aliança, dessa ajuda mútua entre eles. A gente vê uma origem nesse comitatus. Deu para entender mais ou menos? Então esses Origem comitatus do seriam tipo feudalismo, alianças. né? Oi? Isso já para o feudalismo, isso. Origem do feudalismo, né, Tião? Origem do feudalismo, isso. Tá?
Então, basicamente, eles é como se fosse uma parceria entre guerreiros da germânicos. Isso. Até porque Thiago, Fala. não, eu só queria saber a data, tipo, pra eu botar aqui só o século, alguma coisinha assim. Tem Sim. ideia assim? Eu tô no século IX. Eu tô indo pro século IX. Vou começar a partir do século Ah, IX. então beleza. E por último, tinha a questão de um chamado sistema de colonato. Comitatus, como eu falei, comitatus era um ideal dos guerreiros germânicos de ajuda mútua, de aliança entre eles. Os nobres medievais vão herdar isso no sentido de ajuda entre nobres, alianças constantes entre nobres. Tá? Basicamente isso. Já o colonato, ele foi um fenômeno que começou a surgir com o fim de Roma. O que era isso? As pessoas mais pobres procurando o território de alguém que fosse poderoso e rico, procurando para quê? Para ter proteção. A única forma delas terem alguma forma de proteção. Né? Em troca disso, as pessoas passavam, na verdade, a trabalhar para essa pessoa rica. Imagina, por exemplo, se eu fujo para algum lugar, fujo para outro país, sei lá, imagina. Acho um fazendeiro rico e poderoso, peço proteção dele, em troca disso, vira um trabalhador na terra desse cara. É nessa lógica. Professor? Oi. É tipo aquela coisa que aconteceu, que a gente estudou lá, que aí você falou que ia começar a dar origem ao feudalismo, que Exatamente. com a queda de Roma lá, que as pessoas Isso. iam para o interior e pediam... Exatamente, porque enquanto aqui você vai ter a origem da relação entre nobres, aqui você vai ter a origem da relação dos servos. Por que vai ter uma galera pronta para trabalhar para o nobre que vira senhor feudal? Porque a origem disso estava no pessoal que fugia para os campos e viravam colonos em troca de proteção. Entendeu o raciocínio? Sim, mas, tipo, só uma pergunta por interesse. Antes disso, tipo, era o próprio nobre que plantava as coisas dele ou usava escravo? Não, ele tinha seus trabalhadores. Em Roma, usava-se trabalho escravo, principalmente, né? Sim. Aqui você vai começar a ter uma relação que vai se tornar a servidão medieval. Ah, sim. Tá? Porque enquanto o trabalhador tinha que trabalhar, literalmente, o que o dono da terra tinha que garantir? Garantir proteção. Tá? Principalmente porque... Mas que tipo de proteção? Tipo... Então, a gente está falando de uma época que não tinha um governo central que garantisse que sua casa não fosse invadida e roubada. Como você, mero camponês, vai garantir que sua casa não seja roubada na Idade Média? Se você tiver a proteção de um nobre. Sabe? Ainda assim, tem que ter sorte também, tá? Mas, tipo assim, então não existe sistema de lei nenhum. Se a família não fosse invadida, se num conflito sua vila não fosse invadida, saqueada, era que essa vila fosse... tivesse sobre o encargo de algum nobre, que esse nobre teria as condições de garantir proteção. É porque também, né, tipo, o nobre, basicamente, ele ficava assim, ele meio que fazia um acordo e ele protegia esse local. Se esse local fosse atacado, seria meio que atacar o território do nobre, basicamente. É essa a ideia. Assim, a gente está falando de uma época que não tem exército nacional para proteger, não existe força policial. Tá? O que vai proteger a vila, a cidade, que seja, são os soldados, a força militar, que o nobre encarregado tem. Então, a proteção é nessa lógica. Entendeu? Entendi, acho que eu entendi. Entendeu? Tem que lembrar que não tem um governo central igual a gente tem hoje. O que impede hoje da minha casa ser invadida?
várias leis, força policial, todo um sistema que me protege. Na Idade Média, o que me protegeria? O nobre que comandasse minha região. Se ele fosse forte o suficiente. Porque, né, enfim. E senão é só ser invadido por outro nobre, né? Porque... Acontecia. Acontecia bastante. Infelizmente acontecia. Tá? Gente, isso tudo é ponto de origem para o feudalismo. Tá? Que vai surgir principalmente com o fim do Império Carolíngio, que a gente vai colocar aqui aproximadamente século IX. Tudo bem? Finalzinho, né? Finalzinho. Os netos dele. Tem alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Ah, só uma pergunta, mas tipo, o que falta aí para formar de fato o feudalismo? A vida rolar, a vida continuar. Ah, tá. Porque desses 4 juntos aqui formaram o feudalismo. A gente começa a falar mais de feudalismo quando você tem o fim do Império Carolíngio. Ah, tá, Sabe? porque tipo, antes disso meio que existia isso, só que não existia o conceito ainda. Não tinha tão estabelecido assim. Você tinha Ok. colonos, você tinha grandes poderosos, proprietários de terra, mas assim, feudalismo mesmo, você vai ter após o fim do Império Carolíngio. Ok. Ok? Seguindo então. Eu gosto muito de abordar feudalismo a partir dos grupos envolvidos. Por quê? É um ponto importante, mas acho mais fácil entender a partir das relações entre os indivíduos que estavam envolvidos com o negócio. Por quê? Existe uma divisão bem tradicional da sociedade feudal, bem tradicional e muito ideológica. No século XI, um bispo chamado Aldebaran de Laon falou: olha, gente, a sociedade é dividida assim. Tá? E a gente segue essa divisão dele como os principais grupos da Idade Média. Que grupos eram esses? Vou botar aqui. Primeiro, o chamado osciorum, em latim, oratório. Ou seja, o clero, a igreja, os bispos, os padres, a galera toda. Paralelo a eles, vamos ter os bellatori. O que era isso? Nobres. A função do clero era orar. E dos nobres, guerrear. Isso aqui são os grupos da Idade Média, vou botar assim, tá? Como eu falei, isso foi uma classificação criada ideologicamente por um bispo, falando a sociedade é dividida assim, tá? É interessante de ver que nisso aqui, os nobres, a função dos nobres é guerrear. Bellator, bellatório, significa os que guerreiam. Ô Thiago, Bellatori vem de Belli, alguma coisa assim? Vem de bellum, bellum. Que é guerra, no caso, né? O luta, alguma coisa assim, né? Exatamente. Daí vem a palavra bélico. O que é bélico? O que é atividade bélica? É atividade de guerra. Recurso bélico é armas para a guerra. Tá? O ideal de nobreza medieval envolve atividade militar, envolve cavaleiro. Doutor Belo, Deus da Guerra? Boa pergunta. Eu acho que dá para colocá-lo assim, viu? Faz uma montagem dessa. E por último, os laboratórios, que são quem tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Vou botar aqui camponeses, servos, os que oram, os que guerreiam, os que trabalham.
clero, nobreza, camponeses e servos. Essa divisão, como eu falei, é uma divisão ideológica. Professor, Fala. não tinha rei, não? Ou qualquer pessoa assim? Vou comentar um pouco sobre isso. Tá? Porque, se não me engano, eu só posso falar aqui, Fala. porque geralmente a divisão que você aprende lá no coisa é que geralmente tinha um rei, os nobres. Na verdade, o clero era lá em cima, depois vinham os reis, o nobre, e por último os servos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Aqui, rei ainda é pouco importante. Clero acima da nobreza, depende. Depende. Talvez eu poderia colocar meio que acima. O clero um pouquinho acima da nobreza. Talvez. Mas ainda assim depende muito, porque as relações entre eles eram tão próximas, que em muitos casos o clero se sobrepõe à nobreza, mas o oposto também acontece. O contrário também ocorre. Tá? Então, depende bastante. Eu prefiro deixar assim lado a lado por causa disso. Entendi. Entendeu? Porque tem muitos casos do clero acima da nobreza e tem muitos casos da nobreza acima do clero. Ainda depende muito se você está falando de alto ou baixo clero e de alta ou baixa nobreza. Um grande exemplo, lembrei disso agora, é quando um nobre, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tretou com o Papa. Uma treta assim, direta entre os dois. Enfim. Essas três aqui, então, esses três são grupos ideológicos. Vão ter outros? Vão. Óbvio que tinha outros grupos. Mas vamos trabalhar com esses três grupos aqui. Dá para a gente usar isso aqui para começar a estudar realmente o que era feudalismo. Então, vou fazer o seguinte. Eu primeiro... Desculpa. Vou pegar os nobres. Vou falar da relação nobre com nobre. Depois, vou pegar os servos. Relação nobre com servo. E, por último, vou para o clero. Beleza? Tranquilo? Peraí que eu não ouvi, que eu tava vendo outra coisa aqui. Vai, cara. Ô, Primeiro, pessoal, Desculpa. eu vou primeiro para os nobres, depois vou colocar os servos juntos, nobres com servos, e por último vou mandar o clero. Tranquilo? Clero é mais Ok. tá? Thiago, deixa eu só repassar uma mensagem aqui da Carol, que eu recebi agora, sobre segunda chamada, tá? Como teve o super feriado, ela falou agora pra mim no zap, a nota da V2 vai se repetir na V1, tá bom? Não vai ter segunda chamada. Então, quem faltou em alguma prova da V1, se esforça aí. É isso. Esforça aí, vai lá, te vira. Posso pagar, gente? Pode. Essa aí é a divisão social, né? Isso, ideológica, né? O discurso era totalmente ideológico mesmo. Era um teólogo que falou, gente, a sociedade é assim, olha que harmônico. Isso foi feito muito até como forma de legitimar a dominação sobre os camponeses. Vamos lá, vamos começar a brincar. Entre os nobres, você acaba tendo um elemento fundamental do feudalismo. Por quê? Entre eles, cria-se uma chamada relação feudo-vassálica. Isso quer dizer, são os nobres que eram os senhores de terras. Eram eles que tinham terras. E tinha aquele ideal deles se ajudarem, fazer alianças entre si. Tá? Nisso, eles vão fazer alianças. Essas alianças, a gente chama muito de relações ou alianças feudo-vassálicas. É que você vai ter dois nobres. Um vai se tornar o suzerano. E outro que vai ser
um subjugado dele, um vassalo. Um suzerano, ele estava acima do vassalo. Ok, tranquilo. Tá? O suzerano estava acima do vassalo. Um vassalo, ele é um nobre que está hierarquicamente inferior ao seu suzerano. Uma relação direta aí. E um tinha obrigações com o outro. O suzerano deveria garantir que seu vassalo tivesse territórios, tivesse como ter seu sustento, né? Alguém vai trabalhar para ele. O suzerano também deveria garantir proteção para esse vassalo. Então, obrigação do suzerano com o vassalo. E o vassalo? O vassalo, muitas vezes, talvez deveria pagar algum imposto para o suzerano. Acontecia. Principalmente, também, o fundamental era se o suzerano, por um acaso, se envolvesse com alguma guerra, algum conflito militar, o vassalo tinha que lutar pelo suzerano. Então, se eu sou suzerano, eu tenho 5 vassalos, e eu comecei a brigar com meu vizinho, os meus 5 vassalos têm que me ajudar. Eles têm a obrigação... Mas, rapidinho, os nobres, todos os nobres eram suzeranos? Não. Não. Isso é uma coisa que ficou muito bagunçada, sabe? Seria Por tipo exemplo, um nobre superior e um nobre inferior, basicamente isso. O vassalo também era nobre, né? Ah, entendi. O vassalo também era nobre. Isso aqui é nobre com nobre, tá? Um vassalo pode ter seus vassalos também? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso ter... entender. Tipo assim, eu posso ser vassalo de um cara acima de mim, mas eu também sou suzerano de outras 3 pessoas. É tipo Isso é uma teia de relações muito forte, sabe? Assim, fulano é Se não me engano, vassalo, professor, mas também é suzerano de esses 3 aqui. E esse aqui tem 2 vassalos, sabe? Mas, rapidinho, o suzerano é sempre maior que o vassalo. Tem essas nomeações para meio que criar uma cadeia de relação, mas é uma cadeia bem definida, ainda assim, né? Exatamente. professor, Oi. aí eu tenho uma pergunta. Tipo, o suzerano nem sempre é tipo aquele que tem um poder mais bélico, né? Tipo, pode ser o cara que tem mais dinheiro também, né? E tem mais poder em relação a terras. Terra? Mas é difícil você não ter um suzerano. É difícil você ter um suzerano que não tenha poder bélico forte. O principal de riqueza aqui é terra, não é dinheiro. Tá? É território. Mas ocorria de um vassalo ter menos poder bélico? Não, de ter mais poder bélico que o suzerano? Poderia ocorrer. Cara, o André falou do negócio aqui no chat que é real. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Sim, exatamente. Está correto. Por quê? Essa relação aqui, ela é direta. Tá? São 2 nobres que fazem uma relação direta em que um vira suzerano, o outro vira vassalo. É direto o negócio. Se esse vassalo tem outros vassalos, é outra coisa. É outra história. Esses 2 aqui que importam. Mas, Thiago, só para... Não podia ser algo em cadeia, por exemplo, o suzerano entra em guerra com o vizinho. Aí o vassalo dele vai entrar em guerra por causa do suzerano. E o vassalo do vassalo entraria em guerra por causa que o vassalo tá também em guerra. Entendeu o que eu quis dizer? Ele não tinha, o vassalo não tinha obrigação legal de ajudar essa guerra, a menos que o suzerano também o convocasse. Pode acontecer. Porque eu pensei que era obrigatório. Tipo... Para aumentar sua capacidade de convocar seus vassalos também. Poderia acontecer. Mas não era uma via de regra, sabe? Entendi. Se o suzerano entrar em guerra com o vassalo, seu vassalo. Aí dava uma treta com o suzerano com o vassalo. Basicamente falando isso. Dava treta mesmo. Tá? Por isso que geralmente o suzerano tem que ter o poder bélico maior, né? Porque caso o vassalo pode ter sonhos de poder e tentar tomar o suzerano, né? Basicamente. Nessa relação direta aqui, ela é formada, tinha um ritual para isso. Tipo o ritual do contrato.
Tirano seria o senhor do vassalo, e o vassalo seria, no caso, uma espécie de conservo? O que seria conservo? Não entendi. Conserva, tipo, o servo. Servo conjunto, é. Ah, tá, pode ser. Cadê o do Matheus? Professor, repete aí, me embolei aqui. Foi mal, cara. Vamos lá. Isso aqui enrola um pouquinho mesmo. Servo conjunto, não. É outra coisa. Isso aqui são dois nobres, sempre dois nobres, que eles estabelecem uma relação igualitária. Tá? Igualitária, quer dizer, igualitária não. Eles estabelecem uma relação entre eles. Relação entre iguais. Um deles vira o suzerano, outro vira o vassalo. Ponto. Direto entre os dois. Entre eles, acabam tendo obrigações mútuas. O suzerano deve auxiliar o vassalo. E o vassalo deve auxiliar o suzerano também. Tá? Suzerano sempre superior ao vassalo. Tranquilo? Tranquilo. O vassalo podia ter seus vassalos também? Podia. Não tem problema nenhum. Aí são outras relações. Mas o foco é muito aqui. Tá? Então, aqui, como é que isso surgia? Como é que isso acontecia? Tinha um ritual para tal. Tinha um ritual. É um ritual com 3 etapas. Primeiro, tem até uma descrição sobre isso, muito fofinha. Depois eu mostro para vocês. Eu acho muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Começava com uma coisa de fidelidade. Não, homenagem e fidelidade. Professor, é um casamento, só que sem contato. Calma aí. Homenagem e fidelidade. Por quê? O cara que, assim, eles chegam lá no lugar. O cara que vai se tornar vassalo homenageia o suzerano. Fala, ó, como você é não sei o quê, como você é poderoso, como você é bonito, como você é legal, como você é tudo, você é meu sol, não sei o quê, meu bebê, meu tudo. E jura fidelidade, né? Te juro fidelidade, porque você é um cara muito bom. Aí vem a parte do afeto, a parte do ósculo. O que era isso? Era um beijo. Rolava um beijo. Depois de homenagear, jurar fidelidade, dava um beijinho. Tá? Beijinho na boca mesmo. Na boca mesmo? Sério? Na boca mesmo. Fica tipo na Sério, mão. Que Não, na isso, boca. cara? Dá um selinho, Dá um selinho no cara. Tá? Broderagem total aqui. Dá um beijinho. Peraí, o que você escreveu aí é ósculum? Ósculum, isso. É o termo em latim. Em português existe a palavra ósculo. Existe em português. Ósculo é um beijo. Tá? Isso aqui é broderagem mesmo, gente. Broderagem forte. Aí, por último, você tem uma coisa que era a investidura do feudo. Investidura. O que era isso? Meio que depois de dar o beijinho, para selar, para confirmar essa relação, o vassalo recebia um feudo do seu suzerano. Normalmente, esse feudo era um território. Podia ser outras coisas também, mas a gente trabalha muito com a questão do feudo como um território. E esse território, o vassalo recebe para quê? Para o vassalo gerenciar, né, literalmente tomar conta desse território. Dali, ali o vassalo vai passar a morar e vai administrar esse território. Tá? Então, o feudo servia para uma garantia, como se fosse um carimbo final da relação de suzerano-vassalagem. O professor tá parecendo muito um casamento. Tipo, primeiro um fala as coisas pro outro, depois dá um beijo e ainda tem um presente. É tipo Tem a lua de mel, tá ligado? Aliança. Aí, tá. aliança. Pega a analogia do casamento. Acontecia do vassalo
E isso foi um problema, foi uma treta muito forte. Acontecia, assim, em tese... Ô, cara, que garganta. Pegou a Emily. O que a Isha falou? Tem que dar o dote, meu Deus. Acontecia que, assim, o vassalo tem que lutar pelo seu suzerano, né? E se o vassalo fosse filha da mãe e tivesse mais de um suzerano? Isso acontecia, infelizmente. Infelizmente acontecia. Isso se chama traição? Traição conjugal? Porque isso acontecia, isso ficou comum. O vassalo ter mais de um suzerano. Isso dava um problema muito forte. Tá? Então, o que surgiu? Amoroso. O que surgiu? Surgiu uma espécie de fidelidade especial chamada fidelidade lígia. O que era isso? Era uma fidelidade que tentava ser mais forte o negócio. Sabe? Basicamente falava que se o vassalo fosse contra aqui, o vassalo ia para o inferno direto de tobogã. Uma coisa assim. Se o vassalo traz o suzerano, E de tobogã. poderia, né, uma coisa. Poderia sofrer preso por alguma coisa. O vassalo ia perder o troféu, o vassalo poderia morrer, coisa assim. Com essa fidelidade lígia, os caras tentaram impedir que o vassalo tivesse mais de um suzerano. Meu Deus. Tá? Então é bem isso mesmo, gente. Bem isso mesmo. Isso aqui é uma broderagem com poligamia. Assim, tentaram vetar o amor livre aqui. Não era para rolar amor livre, não. Só com o vassalo com os demais dele lá. Muito boa analogia, eu gostei. Alguma dúvida? Do amor livre aqui, que não era para ser amor livre? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Situação pesada essa daí, hein? Suave. Traições. Gente, isso aqui dá muita novela, isso aqui, tá? Suave teve. Então, ó, não esqueça das 3 partes. Do SBT. Tem que homenagear o cara, falar que ele é bonito, falar que é inteligente, jurar fidelidade, beijar e receber o dote. Ah, gente, olha o outro ali. Meu Deus. Tu é hétero, Marcos. Revelações nesse momento. Quantas revelações. Eu tô até um pouco encabulado aqui, tô tímido. Mas, tipo, é proposital esse teco parecer com um casamento ou não? Na verdade, cara, não. Não? É sério, tipo, pensei que tinha um propósito, tipo, é como se fosse um casamento entre nobres, tipo, de fidelidade, essas coisas. Você pode fazer essa analogia sim, porque a ideia era uma Ô, Thiago, aliança mas de tipo nobres. assim, se o cara fosse com a família, o cara podia... Thiago, se o cara Oi? fosse com a família, pro feudo, tá ligado? Tivesse ele, uma mulher, sim, 2 filhos, Iria com a família. tipo, seria do mesmo jeito, né? Não daria treta nenhuma, né? Não, não problema nenhum. Problema nenhum. Que não é um casamento, é só uma analogia. Uma analogia, pois é. Agora, indo para a parte agora dos servos. Depois que o vassalo recebe um feudo, nesse feudo tem lá uma vila. Essa vila, esse território, vai ter os seus servos. E o vassalo, como recebe esse feudo para administrar, tomar conta, esse vassalo se torna o chamado senhor feudal. Né? Porque ele é um cara que vai comandar. Nesse feudo, ele se torna a autoridade máxima. Então imagina que tem uma vila ali. Imagina que tem uma vila, tem a galera que trabalha ali. E tem uma galera que é servo. O servo, ele tinha uma série de características que ele não era livre, mas também não era escravo. Ele é bem diferente. Por quê? Primeiro, antes de mais nada, ele é preso à terra. Ele não tem autonomia alguma de ir embora.
Não curti esse vassalo aqui, não curti esse senhor feudal. Posso ir embora? Não. Não tem esse direito. Tá? Não Mas tem alguém esse direito de ir embora. ficava vigiando esse tipo de coisa? Sim. Né? O senhor feudal tinha seus soldados. Se Tipo, eu não podia. um tentasse Eu, fugir, primeiro, se ele tentasse fugir, a chance dele morrer era alta. né, por bandidos, essas coisas. Exato. Acontecia de fugir, acontecia. Mas assim, a chance de morrer era alta. Ele não tinha direito de ir assim, vou mudar. Não tem direito. Tem esse Ele direito. não podia, tipo, uma pergunta, tipo, ele não podia, sei lá, ele podia, vamos supor, um conceito de hoje em dia, ele não podia sair e viajar assim, ir pra, sei lá, eu vou visitar Se minha tivesse família em autorização, algum. não. Ih, não. Assim, para fazer isso tinha que ter autorização, que era difícil, né? Assim, para que você quer ir? E também era É, perigoso. Era perigoso. a Porque viagem, né? a viagem, não tinha nada que impedisse dele ser assaltado na estrada, por exemplo. Tá? Então, tinha tudo isso. Mas, apesar de ser preso à terra, o senhor feudal, por exemplo, ele não podia vender o servo. Não existia isso. Apesar de ser preso, esse servo tem uma certa liberdade ali. Ele não é um escravo que pode ser vendido. Não. Ele é do lugar. Ele é daquele local. Esse servo, ele tinha uma série de obrigações e impostos a ser pago. Mas ele tinha o direito a ter uma só terrinha também, chamada de gleba ou tenência. O que era isso? Era a terrinha que o servo tinha, um pedacinho de terra, para ele plantar o que ele e sua família vão comer. Então ele tinha sua casinha ali bonitinha e tinha ali um pedacinho de terra que ele podia plantar para si mesmo. Tá? É bom a gente ter uma noção de que basicamente o feudo tinha 3 partes. 3 partes, não 4. Essas 3 partes a gente chama muito de mansos. Cada uma dessas partes aqui é um manso. Aqui, a maior era a terra do senhor. Então, era o manso senhorial. Onde os servos moravam e tinham suas terras, era o manso servil. E tinha uma parte com floresta, com coisas gerais para todo mundo, que era o manso comum. Era o manso comum. O servo, então, podia morar aqui. Aqui ele teria sua tenência, sua gleba, e ali tinha que, né, viver. Mas ele também tinha uma série de obrigações para serem Peraí, feitas. professor. Peraí, tem Oi, uma pergunta. fala. O manso, ele morava no manso servil. 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 Sim. E o manso comum, ele era o quê? Floresta que tivesse, a parte comum de todo mundo. Tipo assim, floresta, um campo, montanhas, porque o feudo podia ser muito grande. Uma área de caça, Sim. por exemplo. Então, aí só uma pergunta. Hum. Então, todo mundo podia usar esse manso comum. Tipo, eu posso morar no manso comum se eu quisesse. Não podia morar. Quer dizer, só se o Eu senhor poderia federal extrair deixasse. recursos. Sim, extrair recursos. Se o senhor federal deixasse também. Ah, tá, porque era dele. É tudo dele, tudo dele. Eu posso extrair madeira, tipo isso. Provavelmente podia, assim, você Sim, podia, sim, aí você pagava um pouco pra ele. extração de madeira, sim, também. Então, apesar de morar aqui, ele tinha que fazer muitas coisas no manso senhorial. Então, havia muitas, assim, obrigações e impostos que esse servo tinha que fazer e pagar.
Eu gosto muito de mencionar umas 3. Vou botar aqui do lado. Deixa eu jogar aqui. Para mim, são as principais. Primeiro, Corvéia. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que não é o senhor feudal que vai pegar na enxada aqui para plantar para ele, não. É o servo. Então, os servos tinham que fazer a corvéia. Ou seja, trabalhar além da sua própria terra, trabalhar nas terras do senhor. Para produzir plantas e tudo mais para o senhor. Mas, além disso, era comum a talha. O servo trabalhava aqui nas terras do senhor. Beleza, tranquilo. Mas ele tinha sua terrinha. Na terrinha dele plantou milho. A talha quer dizer o quê? Uma parte do que ele produzia na sua terrinha ia para o senhor também. Então, o servo já tinha que trabalhar na terra do senhor e uma parte do que o servo produzia na terra dele ia para o senhor. Tá bom? Ô, Thiago, mais rapidão. Por exemplo, não tinha ascensão social, né? Não. Nesse período. Não tinha exceção Não social. tinha como você ficar rico, né? Tipo, vou vender... Não tem, né? Não. Até porque a riqueza aqui é ligada à terra. A noção de riqueza aqui é terra, não é dinheiro. Daqui a pouco eu comento sobre isso. Você não tinha dinheiro, assim, você tinha terra. Você tinha terra, exatamente. Se por acaso ocorresse de algum camponês tivesse mais moedas de ouro que um senhor feudal, ele tinha obrigação legal e moral de dar esse dinheiro para o senhor feudal. Caraca, é sério? Que sacanagem. Sério, exatamente. Porque é o senhor feudal encarregado de administrar aquilo tudo. Então ele tinha que dar esse dinheiro. Por último, banalidade, que é o meu preferido. Agora uma perguntinha que me vem à mente aqui, do nada. E tipo, pessoas que eram comerciantes. Tipo, eu tenho lá meu comércio, assim. Próxima aula. eu Vai assistir mais... Eu vou botar comerciante na próxima aula, fica melhor. Porque eu já ia que senão batia um pouco com a primeira lei, preso à terra, que seria... Exatamente. Os comerciantes deram um bug no sistema. Tranquilo. Banalidade é o meu preferido. Imagina aqui, o servo plantou trigo. Beleza. Primeiro, plantou trigo lá na terra do senhor, plantou na terra dele, pagou a parte do senhor, colheu trigo, bonito. O servo, então, ele quer fazer pão. Tá, para fazer o pão, primeiro ele tem que levar o trigo lá no moinho. O moinho é do senhor. Então, para usar o moinho, tem que pagar. Usou o moinho. E tem um poço, ele tem que pegar a água do poço também para fazer não sei o que com trigo. Para usar o poço, tem que pagar. Agora eu posso fazer pão. Vou lá na fornalha. A fornalha é do senhor. Da fornalha? Tem que pagar. Banalidade era uma taxa que existia para o servo utilizar qualquer, vamos chamar de serviço que existisse no feudo. O poço para tirar água. Você podia ter uma banalidade para colher madeira, para colher lenha. Você podia ter uma banalidade envolvendo a caça, para você poder caçar, para você poder pescar, para você usar o forno, como eu falei, para você poder isso, aquilo, outro. Banalidade é uma taxa banal, uma taxa de qualquer, sabe? Fala. Eu já tô ficando meio estranho, assim, tipo... Tá, ele vai pagando, tipo... Uma hora não tem como, o cara vai passar fome, porque ele vai ter quase dado tudo pro cara. Sim, é a ideia. Mas então os camponeses morrem, quem trabalha na terra do cara? Os filhos. Hã? Os filhos. E eles morrem também. Como assim? Esse sistema tá meio estranho, assim, porque como é que se sustentava esse sistema? Não se sustenta isso. Não se sustentava, tanto que acabou rápido, né, Matheus? Obrigado. Exatamente. É um sistema de Acabou muito exploração. rápido, assim? É um sistema de exploração. Não, ele durou alguns séculos. Mas foi um sistema de exploração máxima.
o senhor deveria proteger o seu servo. Tá? Ele deveria, por exemplo, em situações de fome, tinha essa ideia de que o senhor deveria garantir que não faltasse comida, por exemplo. Porque senão. Porque não adianta ele ser senhor e se enterra. Ele não vai plantar sozinho. Um senhor feudal explorar tanto os servos e camponeses que o feudo entrava em ruína. Morria todo mundo. Acontecia. E os servos fugirem. Sim, na verdade é aquele esquema do lucro sobre a vida, sobre manutenção social, manutenção das terras. O cara tava cagando pra isso, né? Exatamente isso. Então, basicamente, vai de cada senhor. Cada senhor tem meio que sua política. Exatamente isso. Não tinha nada regulasse. Mas em geral era A explorativo. igreja, talvez criticando, talvez. Porque a igreja também tinha suas terras, também tinha seus servos. Oi. Professor, você pode me explicar de novo a primeira? Eu não peguei muito bem. Corvéia, que eu dividi aqui, não tem? Tem a terra do senhor e a terra do servo. Você acha que o senhor vai trabalhar nas terras dele? Quem vai trabalhar aqui? Não. Exatamente, isso é corvéia. Corvéia é o nome que se dá ao trabalho que o servo tinha que fazer nas terras do senhor. Por exemplo, Tá. se o senhor feudal, por acaso, fosse a igreja, acontecia, a igreja tinha suas terras. Quem ia fazer a corvéia nas terras da igreja? Você acha que era o padre? O bispo? Não, o servo. Entendeu? Um serviço assim. Entendi, valeu. Beleza? Tô me sentindo uma tirana, nossa. Pois bem. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Thiago, peraí, só. O Matheus pediu pra repetir Itália. Ele tá igual um doido aí querendo. Talha, desculpa. Espera que eu tô no chat de vez em quando. Talha quer dizer o quê? O servo trabalha aqui no manso senhorial. Beleza. Mas o servo também tem sua terrinha. Bonito, né? Uma parte do que o servo produz na sua terrinha, uma porcentagem, é imposto que vai mandar para o senhor. Se o servo colheu 50 espigas de milho, 20 é para o senhor. Entendeu? É uma porcentagem do que ele produz que é mandado para o senhor. E, gente, tinha outras taxas também, tá? Tinha uma taxa de que, tipo assim, o servo morreu, para o filho herdar a terra, pode ter uma taxa também, tinha um monte. Tá, eu lembro, né? A gente estuda isso mais ou menos, mas só que nunca entra em detalhe, né? Oi? Tipo, eu estudo, tipo, a gente, também eu lembro que meu professor de história do primeiro, ele falou que tinha várias taxas, só que a gente não entra em detalhes muito, porque essas são as três principais, né? Muito. Essas três aqui, para mim, são as principais. Focando essas três, porque já dá uma noção muito boa de tudo, né? De tudo. Você tinha muito que existiram em algumas regiões ou não, também. Variava bastante. Essas aqui são as principais. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Posso seguir, então? Pode seguir tranquilo. Pode sim. É bom de ter uma ideia. Vou esperar a próxima aula, então, para depois discutir essa parte dos comerciantes, que aí eu já tô ficando com o que aí... É uma parte boa. A gente tem, então, que durante com isso tudo, como eu falei mais cedo, não tinha uma estrutura central organizada, você não tinha, ou quando tinha, era muito fraco, um reino, um país, era muito fraco mesmo. O grosso... então, peraí. Não tinha país, então, não tinha... Não tinha país. O grosso da divisão é tipo assim, se eu pegar, por exemplo, a atual França. Imagina isso aqui é a atual França. Tá muito ruim, né? Na verdade, tá, francês, está bom. Imagina isso aqui é a atual França. Não faz essa porra, não. Se dane.
Isso aqui é... Bom demais. Ah, que saco, meu Deus do céu. Tem que fazer um octógono do negócio, que saco. Imagina isso aqui é a França. Até que havia um rei na França. Tá, mas ele era pouco importante. O território da França ia ser ele era completamente dividido em várias pequenas porções. Umas maiores, umas menores. E cada uma dessas porções, então, era comandada por um senhor feudal. Daí que você tinha leis locais muito comuns. Você tinha hábitos locais muito comuns. O comércio só existia aqui dentro. Você não tinha muito comércio daqui para cá, daqui para cá. Isso não existia comércio. Comércio de longa distância não havia. É uma época de comércio morto. Praticamente morto. Tá? O que se plantasse ali no feudo, ali era consumido. Sim. Mas não tinha, tipo, institucionalização do território como um todo? Não tinha? Não. Mas já tinha nome? Isso vai demorar. Isso demora séculos para acontecer. Entendi. Caraca, Entendeu? de fato é uma das piores épocas que existe, mano. Nada se desenvolve aí. Nem comércio, parece um local. Parece tipo como se fosse a pior era da humanidade. Foi a era que a gente parou, literalmente. Tudo. Foi bem assim. Então, tipo assim, ainda mais a questão das leis. As leis eram muito, dependendo do lugar também, só na base do oral e do tradicional, que é o chamado direito consuetudinário, isso. Consuetudinário. Não sei se existe em alguns países ainda, mas na Idade Média era muito forte. O que é isso? Você não tem as leis por escrito. Você tem as leis da tradição. Tá? A tradição manda que é assim. Então, a lei é assim. A tradição manda assim. Entendeu? Esse direito aqui existe em alguns países até hoje. Na Inglaterra isso existe. Peraí. Repete essa parte aí, professor, que eu não entendi. Esse direito consuetudinário. Cara, agora eu esqueci mesmo. Peraí. Agora deu branco. Consuetudinário. Droga, português, meu Deus. Depois de tudo chegar aqui e errar português. Horrível. É chamado um direito, um conjunto de leis que não é por escrito. Não é definido. É um conjunto de leis que vão vir da tradição. Tradição do lugar. Então, por exemplo, esse feudo aqui tem por tradição uma regra tal. Socialmente falando, tem por tradição que na Páscoa todo mundo trabalha 24 horas por dia. Imagina. Pelo direito consuetudinário, isso aqui é uma lei desse lugar. Entendeu? Já aqui tem por tradição que na data tal ninguém trabalha. E todo mundo recebe comida de graça. Nossa, o cara aqui é bonzinho. Então, aqui, pelo direito consuetudinário, isso é uma lei. Isso é uma lei. O direito consuetudinário é uma forma de direito... Fala. Então eu posso definir isso como uma lei do feudo por cultura, que seria uma lei pela cultura do feudo. Não. A minha definição é a lei da tradição. Por quê? Isso aqui ainda existe em alguns países. Estou ficando rouco. Por exemplo, melhorou. A Inglaterra, ela usa muito o direito consuetudinário. Por quê? A Inglaterra tem muitas leis, considera como tendo validade legal, mas que vem da tradição. Ao longo dos séculos foi feito assim, isso se solidificou como uma lei, como um dispositivo legal. Então lá isso existe, até hoje. Então a minha definição é de lei da tradição.
Mas qual é aquele lance que você falou da comida de graça? Eu me perdi naquela Tava dando parte. exemplo. Tava inventando exemplo aqui. Porque aqui quer dizer que cada lugar vai Tá. ter sua forma de lei, sua forma de direito. E muitas dessas eram leis consuetudinárias. Eram leis que vinham da tradição, não eram por escrito. Não chegaram meia dúzia de pessoas, definiu, tá, a lei vai ser essa aqui então. Assina aí, anota, pronto, beleza. Não era assim. Hoje é assim, né? Hoje, para ter uma lei, tem que ser elaborada, votada, não sei o que, todo um processo. Aqui era mais a força da tradição. Tudo bem? De boa, pô. De boa, de boa, de boa? Por último, que é rapidinho, é o menos complicado, mas que eu vou comentar melhor na próxima aula também, que novo, melhor, é a questão do clero, né? Se a gente fala em clero, a gente fala em igreja. Tá? Se a gente fala de membros do clero, é membros da igreja. E o clero, nisso tudo aqui, ele tem uma primazia, ele tem uma preponderância muito forte. Ele está acima de quase todo mundo, praticamente todo mundo, né? Então, eles vão ter uma... Como posso chamar disso? Uma hegemonia. Hegemonia política, hegemonia social, econômica, cultural e simbólica. É relativo? É relativo. Mas, em geral, a gente pode falar de... Fala. Hegemonia o quê mesmo? Hegemonia é poder máximo. Poder hegemônico é aquele poder mais forte que os demais. É nesse termo, exatamente. Política, social, econômica, cultural e simbólica. Porque estamos falando de uma época profundamente religiosa. Profundamente religiosa na Europa. E a igreja era vista como a principal representante disso tudo. Então, ela não... Difícil, acontecia, tá? Acontecia. Mas, em geral, ela não precisava brigar para ser reconhecida como tal. Professor, isso é para a Idade Média, né? Uhum. Tá? Na próxima aula eu vou entrar em alguns pontos da parte cultural, gosto bastante, parte simbólica. Fica melhor. Alguém se perdeu? Alguém quer que volte alguma parte? Acho que entendi. Deixa eu fechar.